A juiz esclarece. A adoção internacional continua a ser o foco desta sessão e, neste caso, vamos verificar que lei interna é aplicável, qual é a lei aplicável a cada uma das relações de adoção que se vão constituir. Na verdade, já vimos que a adoção internacional implica a transferência da criança de um país para outro. Sem isso, não há adoção internacional. Mas, por vezes, acontece que a criança tem uma nacionalidade, o adotante tem outra, o casal adotante, os membros, cada um deles tem a sua nacionalidade, e a questão que se levanta é que lei vai ser aplicada em cada caso. A lei do adotado, a lei do adotante, enfim, é preciso que haja um critério. E daí que as normas nacionais reenviem, tenham um critério para esse efeito, que é o seguinte: nos casos em que estejam envolvidas diversas nacionalidades, a criança tem uma nacionalidade e o adotante tem outra, o critério que a lei prevê, eu digo a lei porque a Constituição não resolve essa questão, a Constituição apenas diz que a adoção é possível e que compete à lei nacional resolver, regulamentar essa questão da adoção. E então a nossa lei diz que, relativamente a uma adoção internacional, o critério a valorar para saber qual é a lei aplicável é a lei pessoal do adotante. Portanto, neste caso de adoções internacionais, não é aplicável, em princípio, a lei pessoal da criança, mas sim da pessoa ou da família que vai adotar a criança no seio em cujo agregado a criança vai ser integrada. Então pode dar-se o caso de a criança ser filha do cônjuge do adotante. E nesse caso a lei que será aplicável será a lei do casal, se a lei nacional for comum. Se não for, teremos de ir então para a lei da residência habitual. E se esta não existir, porque o casal permanece em diversos países, teremos de verificar qual é o país com o qual o casal mantém uma maior proximidade existencial, porque será à luz desta que terá de ser constituído o vínculo da adoção. Então, definida a lei pelas normas do reenvio, pode acontecer que a lei nacional ou da residência habitual dos adotantes reenvie para outra lei. Portanto, terá de ser verificada à luz da lei aplicável, que é a lei pessoal da residência habitual dos adotantes, se essa lei remete ela própria para outra legislação. Temos de então estudar as legislações correspondentes ao reenvio que é efetuado. E o que tem de se verificar, essa lei que é aplicável, por ser a nacional da residência habitual do adotante, permite ou não o vínculo da adoção. Porque se não permitir, a adoção não poderá ser decretada. É necessário também verificar, à luz dessa lei aplicável, que consentimentos é que são necessários para que, à luz dessa lei, a adoção possa ser decretada. Todos esses consentimentos que a lei aplicável impuser como necessários deverão ser observados. De igual forma, as relações entre a criança e o adotante serão aferidas à luz dessa legislação. Portanto, será necessário ver quanto à natureza das relações entre uns e outros, quanto às relações entre a criança e a família biológica, portanto, entre a criança e a família adotante em relação à família biológica, será a lei do adotante que irá ter de ser analisada para verificar o que é necessário para que possa ser decretado o vínculo da adoção. Há casos em que não é viável a constituição desse vínculo. Está previsto que não é possível constituir uma adoção internacional em situações em que o país de origem ou de acolhimento esteja numa situação de calamidade ou de guerra civil, em que não estejam garantidos
mecanismos para que haja uma autoridade, uma entidade que fiscalize se a adoção obedece ou não aos princípios estruturantes que decorrem das convenções internacionais. Nós temos cá em Portugal uma autoridade central e será necessário verificar se no outro país envolvido também existe uma entidade com competência nessa área que possa aferir o cumprimento das normas que emergem das convenções internacionais aplicáveis nesta matéria da adoção. Será ainda impossível constituir o vínculo da adoção quando a lei aplicável, a lei nacional aplicável, a lei pessoal do adotante, for contrária a princípios básicos de ordem pública que sejam de repudiar à luz dos instrumentos internacionais aplicáveis. Portanto, este problema da determinação da lei aplicável resolve-se dessa forma, mas poderemos chegar à conclusão que, à luz dessa lei, a adoção não é viável porque existem situações nessa lei que contrariam princípios de ordem pública que obstam à constituição do vínculo. Portanto, o que eu queria focar aqui é que uma questão é o que caracteriza a adoção internacional, que é, como disse, a existência de dois países envolvidos independentemente das nacionalidades. Outra coisa é a questão de saber qual é a lei que vai reger a adoção internacional, porque nessas situações é muito frequente que estejam envolvidas nacionalidades diferentes que apontam para leis diferentes e, portanto, é através deste critério da lei do adotante que se vai resolver essa situação. Portanto, a questão de saber qual é a lei aplicável à concreta constituição do vínculo da adoção. E podemos, e facilmente se conclui que de situação para situação de adoção internacional serão diversas as diversas leis aplicáveis. Tudo dependerá, como disse, da lei pessoal do adotante. E relativamente a esta questão, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.